Aplauda o Senhor. Que bom. Que bom, que bom. Que bom estarmos na presença, na casa dele. É bom demais. Verdade ou não, igreja? Vamos ficar de pé? Boa noite, paz seja convosco. Amém. Glória a Jesus. Quero te convidar nesta noite tão especial a abrir a sua Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 2. Esse livro tem apenas 3 capítulos, né? O Novo Testamento, ele é dividido da seguinte forma. Primeiro, os livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, tem um livro histórico, que é Atos. Glória a Jesus. Depois, nós temos de Atos, né, que é o livro histórico. Depois de Atos, nós temos Romanos. Romanos, a partir daí, são os livros doutrinários, vai até Judas. Ou pedagógicos, e as epístolas paulinas, a maioria delas, ou elas conhecidas como epístolas pastorais. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem encontrou, dá um sinal aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Eu vou repetir. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação a todos os homens, manifestou-se a todos os homens. Quantos podem dizer amém? Meu muito obrigado. Podemos assentar aí com a graça de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar em sua presença. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Uma das coisas interessantes, irmãos, sobre a graça de Deus, e é isso que nós queremos compartilhar nessa noite, e a primeira coisa delas é importante nós reconhecermos a graça de Deus quando ela está operando. A graça de Deus, ela opera. A graça de Deus, ela age. E uma coisa interessante que nós precisamos entender. Paulo, ele escreve a Tito, dizendo sobre este mover sobrenatural que é a graça de Deus. Palavra graça, que significa favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Nós necessitamos e Deus nos dá. Então, graça é uma palavra grega que significa favor imerecido ou amor imerecido. Nós não somos merecedores. Mas mesmo assim o Senhor Deus nos concede. Isto é graça. Então esteja atento àquilo que nós vamos discorrer com relação a esse assunto. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é quando a graça de Deus está operando, agindo. Um dos exemplos clássicos da Bíblia é quando Balaão, ele é surpreendido pela graça de Deus. Balaão estava a caminho de uma obra aonde o Senhor já se colocou como inimigo dele naquela jornada. Deus ordena um anjo que se coloque no meio do caminho, traça uma linha e diz assim: se ele passar daqui, ele morre. Mas a graça de Deus, ela é tão tremenda, tão escandalosa, ela é tão escandalosa, irmãos, que às vezes
nós temos até dificuldade de entender a graça de Deus. Muitas das vezes nós dizemos, mas logo fulano é a graça. Mas fulano não merece, para mim e para você, mas é graça. A graça de Deus, ela é escandalosa. Glória a Jesus. E Balaão foi a caminho de uma obra, e o Senhor se interpôs, colocou um anjo, pronto para proferir o juízo. O juízo já estava pronto. E uma das coisas que nós precisamos entender, que entre eu e o juízo, entre você e o juízo, está a graça. A graça agindo, trabalhando, para que não aconteça naquele momento. E de repente, no meio da trajetória, diz a Bíblia Sagrada, que a jumenta empacou. Aí Balaão, irado, nervoso, desce e começa a espancar a jumenta, e murro, e soco, e pontapé. Esse foi o primeiro mover da graça. A jumenta empaca. Ele espanca, e Deus destrava a boca da jumenta, e a jumenta fala com Balaão. Ela diz, há quanto tempo eu te sirvo? Quando eu fiz isso? Quando que eu empaquei no caminho? E ele disse, nunca. E ele ainda não tinha entendido nada, e Deus destrava os seus olhos, abre sua visão espiritual, e quando ele olha, ele vê um anjo com a espada, e o anjo diz, eu fui colocado aqui como teu adversário, para tirar-lhe a vida. Olha a graça, irmãos. Primeiro Deus usa aquilo para empacar, depois Deus faz a jumenta falar, e nem assim a ficha de Balaão caiu. Então Deus abre-lhe os olhos, e ele contempla o juízo de Deus. Pastor, não estou entendendo. Nós somos assim também. Às vezes as coisas empacam, e a gente quer resolver no braço, no grito, e pancada, e porrada, e chute, e agredimos todo mundo, descontamos nos outros, nossa ira, nossa raiva. Descontamos às vezes em quem não merece. A nossa fúria, a nossa ira, a nossa raiva. Mas sabe o que acontece? Deus usa as jumentas para falar, porque você não tem noção do que está acontecendo, você não tem visão do que está ocorrendo, e nem assim você entende. Então Deus lhe abre os olhos, a fim de que você veja. Isso é o agir da graça, é um exemplo para que nós possamos entender como a graça de Deus age, como a graça de Deus move. E eu estou aqui nessa noite para te aconselhar, aprenda a tirar proveito da graça. Eu não estou falando isso de uma maneira negativa, não estou te chamando de aproveitador, mas eu estou dizendo que você deve aproveitar os momentos da graça de Deus. Você está aqui? Aprenda a aproveitar o máximo. Aprenda a usufruir desses momentos. Aprenda a usufruir desses momentos em que a graça de Deus está agindo, em que a graça de Deus está movendo. Aprenda a usufruir. Tire o máximo. Aproveite. Sabe por quê? Porque a bênção é a graça em ação. Se não entendeu, eu vou voltar. Quantos aqui precisam de uma bênção? Dá até para cantar, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ei, quantos precisam de uma bênção? Diga aleluia. Diga aleluia. Quantos precisam de uma bênção? A bênção é a graça em ação. Sabe o que é isso? A graça está agindo, está movendo para você ser abençoado, para que a bênção te alcance, para que a bênção chegue até você,
A graça está trabalhando, a graça está movendo. E muitas das vezes nós não percebemos, nós não entendemos. Irmãos, se existe uma coisa terrível, é quando nós falhamos em conhecer, em reconhecer o agir da graça. E nós precisamos tomar cuidado com 3 coisas que podem acontecer. Primeiro, eu ignorar a graça. Irmão, não ignore a graça. Entenda ela movendo, ela agindo, porque a graça de Deus trouxe salvação. Aleluia. A palavra salvação no grego é sozo. Significa 3 coisas. Preste bem atenção. Primeiro, graça no grego, sozo, significa socorro. Primeira coisa que Deus vai fazer é te socorrer. Segunda coisa que graça significa é curar. O Senhor vai te curar em todas as áreas da sua vida. Ele vai te curar fisicamente, Ele vai te curar sentimentalmente, Ele vai te curar emocionalmente, Ele vai te curar financeiramente, Ele vai te curar profissionalmente. Receba a graça de Deus na sua vida. Receba a salvação, o sozo de Deus, socorro bem presente na angústia e na tribulação. O socorro de Deus, recebe. É por isso que você não pode ignorá-lo. Entenda a hora em que Deus está trabalhando, em que Deus está movendo em seu favor. Cura, deixa Deus te curar. Tem gente que acha que Deus cura só fisicamente. Deus quer curar a tua alma. Deus quer sarar as feridas que ainda estão abertas aí dentro. Oh, Deus quer curar você. Feche os seus olhos por um momento, coloque a mão à altura do seu coração. O Espírito Santo me impele a fazer essa oração, interromper a mensagem e orar por você. Deus, olha esta pessoa que está com as mãos sobre o seu coração nesta hora. Pai, existem situações não resolvidas, existem feridas abertas, e o Senhor fala comigo nesta hora, e o Senhor me manda ministrar sobre esta vida, porque ela é preciosa, ela é especial para o Senhor. Então Deus, venha curar a alma, venha sarar as feridas, venha curar esta pessoa profissionalmente, venha curar esta pessoa emocionalmente, venha curar essa pessoa sentimentalmente. Oh, aleluia. Opera, 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 opera. Opera, 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 opera. Aleluia. Eu não posso ignorar a graça, eu não posso refutar a graça. Sabe o que é refutar? Debater, discutir com ela, rejeitá-la. Eu tenho que entendê-la, eu tenho que aceitá-la, eu não tenho que refutá-la. E terceiro, uma coisa perigosa, eu e você não podemos recusá-la, somos necessitados dela. Certa feita Jesus reúne os seus discípulos e ele diz para eles assim: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Oh, sem mim nada podeis fazer. Não recuse a graça, você precisa dela, você necessita dela. Não recuse, não recuse, não recuse. Aprenda a reconhecer a graça, ou seja, o favor de Deus, e tire o máximo dela. Se desenvolva nela, tire o máximo da graça. Não importa a situação, entenda o agir, o mover de Deus, tire o máximo. A Bíblia nos conta uma história de uma menina que foi levada escrava. Ela foi tirada de casa, ela foi arrancada da sua casa, dos seus pais, de sua família, e foi levada escrava. Ela foi arrancada de Israel e foi levada para a Síria.
Ela teve a sua infância interrompida. Quando ela tinha que brincar de boneca, ela foi arrancada e levada embora como escrava. Ela teve a infância dela interrompida. Eu imagino quantas noites aquela menina passou em claro, chorando com saudade de casa, chorando com saudade dos pais, chorando com saudade da sua pátria, chorando com saudade da sua infância, que agora ela era escrava. Ela fazia serviços domésticos. Quem era seu senhor? Seu senhor era nada mais, nada menos do que o general Naamã. Um homem que era leproso, que para todo mundo que o via com uma armadura. Mas os historiadores falam que por baixo daquela armadura havia vários metros de faixa que o enrolavam. E que todos os dias aquelas faixas eram tiradas para serem lavadas. Desculpa, tá? Eu vou ser um pouquinho nojento, mas é a verdade. Aquelas faixas estavam cheias de pus, de sangue, resto de ferida, casca de ferida. E todos os dias aquelas faixas tinham que ser lavadas. Para todo mundo via o grande general Naamã com a sua armadura. Mas por baixo da sua armadura havia lepra. Havia faixas cheias de pus, de sangue podre. Ei, o que tem debaixo da sua armadura? O que tem debaixo da sua armadura? Todo mundo olha para você e te vê brilhante, o grande, por causa da armadura. Mas o que tem por baixo dela? O que a sua armadura esconde? E aquela menina, ela é obrigada a mudar a oração. Mas antes de eu falar da oração mudada, deixa eu falar mais um tiquinho. Ela teve o que? A infância interrompida, né? Eu não sei o que Deus interrompeu na sua vida. Talvez algum projeto seu, alguma coisa que você estava e que Deus não estava. Aí Deus interrompeu. E você achou ruim. Você apelou, talvez até disse: eu vou brigar com Deus. O que Deus interrompeu? Qual foi o projeto que Deus interrompeu? Depois aquela menina entendeu, sabe por quê? Porque ela conhecia Deus como você conhece a Deus. Ela servia a Deus como você serve a Deus. Ela conhecia a palavra de Deus como você conhece a palavra de Deus. Então ela interrompe a sua oração egoísta dizendo: Deus, por que eu? Por que comigo? Quantas vezes você não disse isso? Só comigo que acontecem essas coisas? Só comigo? Por que eu? Aí ela mudou e disse: Senhor, eis aqui a tua serva. Qual o propósito? Deus falou: eu quero curá-lo. Fala com ele que há profeta em Israel, que há cura em Israel. Aleluia. Você não está aqui, né? Aí aquela menina então vira para o general Naamã e diz: olha, se o senhor estivesse lá em Israel, tu serias curado. Ele diz: como é que é, menina? Aí eu fico imaginando a mulher de Naamã lá no tanque, lavando, esfregando, as faixas, e ela dizendo: Deus, até quando, até quando? E Deus do céu olhando, dizendo: eu já trouxe, a graça já trouxe essa menina, e através dessa menina o milagre vai estabelecer. Através dessa menina eu vou mudar a história dele, vou mudar a sua história, e vou mudar a história dela. Eu não sei se você está entendendo, mas esse é o momento em que você dá glória, porque a graça de Deus está em ação, Deus está trabalhando. E Naamã é alcançado pela graça. Ei, entenda a graça. Reconheça o favor da graça. Reconheça o que a graça está fazendo por você.
Reconheça o que a graça está realizando em sua vida. Reconheça. Diga glória. Diga aleluia. Deus mudou a história daquela menina. Aleluia. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar, Deus quer mudar, Deus quer mudar, Deus quer mudar. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 10. Paulo diz assim: mas, vírgula, pela graça de Deus, que delícia. Olha só, mas, vírgula, pela graça de Deus, vírgula, sou o que sou. Ele só era o que ele era, por causa da graça. Vira para o teu vizinho e diga: é por causa da graça. Diga: é por causa da graça. Diga para ele, diga para ela: não é mérito seu. Não é mérito de diploma, inteligência, cargo, dinheiro, função, não. É a graça. Diga para ele: é a graça. Você está aqui pela graça, você se move pela graça, você respira pela graça, você recebe pela graça, você é abençoado pela graça, um milagre acontece pela graça, você é salvo pela graça, você é socorrido pela graça, você é curado pela graça, e você vai para o céu pela graça. Uou! É pela graça. Tua graça me resgata. Tua graça me resgata. Pela graça eu sou o que sou. Olha só, eu sou o que sou. Mas é pela graça. Vamos continuar. 1 Coríntios 15, 10. Olha o que ele diz aqui. E a sua graça para comigo não foi inútil. 1 Coríntios 15, 10, quem puder olhar na Bíblia, acompanha aí. A sua graça para comigo não foi inútil. Não torna a graça de Deus inútil, querido. Querida, não torne a graça de Deus inútil. Deus quer te ajudar. Graça significa favor. Eu sei, Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que entendem o mover e são favorecidos. Graça significa favor. Isso aí, irmão, não está reservado para um clubinho, para um grupinho seleto, não. Isso é para todo aquele que compreender, todo aquele que entender, todo aquele que quiser, ele recebe o favor da graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que Paulo está dizendo, continue acompanhando comigo. E a sua graça para comigo não foi inútil. Não torne a graça de Deus inútil. Não desperdice o investimento de Deus em você. Irmão. Aleluia. Aleluia. Não desperdice. Deus investiu em você. Talvez tenha algum ranzinza por aí que está dizendo: investiu como? Investiu em quê? Existem pessoas que oram por você. Existem pessoas que jejuaram por você, sem nem você saber. Isso é investimento de Deus. Pessoas tirar tempo, horas, para orar, interceder pela sua vida. Isso é graça, irmão. Isso é favor, é investimento. O que eu estou fazendo aqui agora é um investimento. Essa mensagem nasceu fruto de oração. O culto pela manhã era às 9, 7 e pouca da manhã eu já estava orando. Alguém orou. Eu orei ontem de madrugada. Eu orei hoje cedo, antes de eu vir para cá. Todos os dias pela manhã eu oro. Todos os dias antes de vir para o culto, eu oro. Ei, alguém está investindo em você, porque você é especial. Você é especial. A graça de Deus está se movendo. A graça de Deus está trabalhando. Olha o que Paulo está dizendo. A graça de Deus para comigo não foi inútil. Antes, vírgula. Olha o que Paulo vai dizer agora. Olha a pancada, olha a pancada. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo está se referindo aqui aos apóstolos.
Pedro, Tiago, Paulo juntou tudo, está entendendo, Tadeu? Num balaio só, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Paulo juntou tudo e disse: eu trabalhei mais do que todos eles. O que você tem feito na obra? Tem alguém que está fazendo mais do que você? Ai, é isso que Paulo está dizendo: eu fiz muito mais do que todos eles juntos. Já imaginou um negócio desse? Todos eles juntos. Imagina o que eles fizeram. Paulo fez muito mais. Primeiro porque eles andaram com Cristo. Eles viram, Paulo não andou. Paulo foi salvo depois. Mas a ousadia de Paulo, a intimidade de Paulo com o Espírito Santo fez toda a diferença. Paulo entendeu a graça. Paulo aproveitou o máximo da graça. Você precisa aprender a fazer isso. Como você gasta o seu tempo? Em que você investe? Deus investiu em você, e agora? Suponhamos que você é uma empresa. Imagina, um investidor investiu muito em você, mas você não está dando retorno, você não dá lucro, você está dando o quê? Prejuízo. Porque quando uma empresa não dá retorno, ela está dando prejuízo. Assim é a vida cristã. Não dê prejuízo para o reino. Não dê prejuízo para quem investiu tanto em você. Ele colocou habilidade, Ele colocou sabedoria, Ele colocou talento aí dentro. Você está aqui, esse é o momento que você devia estar glorificando. Ele colocou inteligência, Ele colocou talento, Ele colocou sabedoria aí dentro. Paulo apóstolo diz: olha, nós temos um tesouro em vasos de barro. Cadê? Olha aí, ó. Olha aí do seu lado, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Temos um tesouro dentro de vaso de barro. Está aí do teu lado. E não compreendemos, não entendemos a graça de Deus. Aleluia. Trabalhei mais que todos eles. Olha o que Paulo vai falar agora. Vírgula, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo começou a falar e ele começou a empolgar. Ah, eu fiz mais do que eles. Ele, opa, todavia não eu. Mas essa graça aqui, ó, que está movendo aqui dentro, que a chama não apaga, que arde no meu peito, que queima. Você está aqui. Ei, deixa eu falar uma coisinha para você. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que tu nascesses, antes que te formasses dentro do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Você está aqui? Me desculpe, você está aqui? Antes que te formasse dentro do ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Pode aplaudir. Eu já te conhecia antes que você se formasse. Oh glória, oh glória. Antes que você se formasse dentro do ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já sabia que você era meu campeão. Eu já sabia que você era minha campeã. Eu já sabia, Pereirão. Eu já sabia, Pereirão. Eu já sabia. No Salmo 139, Danilo, Davi toma a palavra e diz: eu te louvo, Senhor, porque de uma forma tremenda, assombrosa, assustadora, o Senhor me formou dentro do ventre da minha mãe. Imagina coisa mais louca do que essa? Do nada, a barriga começa a crescer. Um ser que não existia, agora começa a se formar. Ossos dentro dos ossos. Dá para você entender um negócio desse? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: quem pode fazer isto? É sua graça, é sua graça, sua graça, sua graça. Você está aqui, eu não sei se você está entendendo, mas é só a graça. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Ela vive aí, ela move aí.
Ela vive aí, ela está movendo. Você está sentindo ela aí, está queimando, está dando vontade de gritar, pode gritar. Dá um terra, libera a tua adoração. Ela vive aí, ela move em mim. Tem uma canção que é... Vem cá, Danilo, corre aqui. Prepara aí para você cantar, vamos interromper a mensagem. Danilo vai cantar, vem cá, pega aí. Tem uma canção que a gente cantava muito antigamente. A igreja hoje já não canta mais. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. É a graça movendo, é o Espírito de Deus, vai lá. Se o Espírito de Deus se move, está movendo aí? Você está sentindo? Você está sentindo? Lá na frente Jeremias fala assim, ó, eu não posso me calar, porque a tua palavra arde. Obrigado. Arde em meu peito. Está ardendo aí? Ah, Jesus. Reitarabassore me cantarás. Pode cantar, já já eu termino de pregar. Vamos adorar. Adoração é assim mesmo. Louvor e adoração, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Vocês estão devagar demais. Fica de pé no teu lugar e adora. Vamos lá. Eu luto como o rei. Soco no ar, soco no ar. Soco no ar, soco no ar. Adora. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. 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 Eu danço como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. A graça está se movendo. Aleluia. Se o Espírito de Deus se move em mim, a graça de Deus. Eu canto
Eu luto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu adoro como o rei Davi. Eu adoro, eu adoro, eu adoro como o rei Davi. Ao Senhor esse momento é seu. Adore, 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 adore. Como o rei Davi. Eu adoro. Eu adoro como o rei Davi. Imagina. Eu adoro. Imagina a cena. Eu adoro. Imagina a cena. Eu adoro como o rei. Eu guerreio. Eu guerreio. Eu guerreio. Eu guerreio como o rei Davi. Eu guerreio. Eu guerreio. Eu guerreio como o rei Davi. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando estava sendo ministrado, eu adoro como o rei Davi. Eu imagino Davi chegando em Jerusalém e a arca da presença, a arca da aliança, e Davi dançando na presença da arca. Põe de lado a dor, põe de lado a tristeza, adora. Adora por um momento. Sente aí, ó. Fogo nos pés, fogo nos pés. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. É nele que está a tua força. Ele é a tua salvação. Ele é o teu socorro bem presente. Eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Eu o Espírito de Deus se move, eu canto olha a como graça. Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Oh, eu canto como o rei Davi. Oh, eu canto de todo o coração. Eu canto como o rei Davi. Glória a Jesus. Segura aí, eu já estou terminando. Olha a graça movendo. Olha a graça movendo. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 1, Paulo diz: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo era o pupilo de Paulo. Timóteo era um dos melhores obreiros que Paulo produziu. Aí Paulo falou com ele: sabe qual é o segredo, Timóteo? Se fortalece na graça. Vira para o teu vizinho e diga: se fortalece na graça. É ela que te sustenta. Você pode dizer amém? Você pode dar glória? É essa graça, irmãos, escute isso. Eu já estou concluindo. É essa graça
que tem o poder de virar a maré. Está entendendo? Essa graça que tem o poder de virar a maré, de te transformar um crente em dificuldades, um crente abatido, em um crente próspero. Essa graça que tem o poder de mudar de alguém vencedor. É triste demais você olhar para um crente e o crente abatido, um crente derrotado. Vira para essa pessoa e diga: Deus quer virar a maré. Ó, diga 360 graus. 360 graus. Para mim terminar, Tadeu. Para mim terminar, vou terminar. E Danilo vai quebrar tudo aí. Deixa eu dizer para você. Só aqui que tem isso, viu, Jéssica? Tá bom? Só aqui. Exclusividade. Não dá nem vontade de pregar mais, ó. Menino, se eu tivesse perna, Cláudia, eu tava correndo dentro dessa igreja. Tem gente que não entende a graça, irmão. Você tem tudo, você tem duas pernas para pular, para correr, para saltar, e você fica travando, você fica prendendo. Ah, meu Deus! Eu já estava gritando, batendo palma. Essa cadeira aí já tinha virado tamborim. Ou então eu tomava uma ousadia e subia aqui e ia batucar naquele negócio ali, Danilo. Eu já estava doidão. Na verdade eu estou doidão. Mas nós temos que extravasar. Segura, segura, eu vou terminar. Mas isso não te impede de continuar adorando aí com os instrumentos. Em 1 Reis 17, a Bíblia conta a história de um homem que estava sendo perseguido. Havia crise em Israel. Não tinha comida, estava difícil, não tinha água, não chovia. Aí Deus fala com Elias assim, ó: vai para o ribeiro de Querite. Vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te sustentar. Deus dava água fresca para Elias. Não tinha água, mas Deus dava para ele. E Deus dizia assim, ó: lá eu mandei corvos para te sustentar, e eles vão levar para você pão e carne assada, pela manhã e à noite, à tardezinha. Olha para mim. Eu já preguei muito, Ana Paula, quando eu não sabia, quando eu não tinha entendimento, e eu questionava e falava assim: Deus, como é que pode um corvo, como é que ele vai pegar no bico e vai levar carne assada e pão? Ó, já preguei muito isso. Mas eu sou tão fominha que eu estudo. E o pouco que eu sei que não é nada, então eu preciso mais. Wendel. Aí, eu estudando, sabe o que eu descobri? Que esses corvos não eram pássaros, eram beduínos do deserto. E Deus interrompeu a agenda deles e disse assim, ó: durante esse período, vocês estão por minha conta, vocês vão produzir pão, carne assada e levar para o meu servo. Você não está aqui. Você não está aqui. Deus é aquele que interrompe a infância. Isso aí. Ele interrompe a agenda para cuidar dos dele. Não se assuste, porque os corvos estão chegando. Os beduínos de Deus estão chegando. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco e sempre. A igreja diga: Chá!